seja convosco. Bom dia. Amadas, vamos orar, agradecer ao Senhor por estar aqui. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, falar aos nossos corações. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma escola de base, te louvamos pelo teu amor. Seja bem-vindo em nosso meio, obrigado por essa manhã. Nós te pedimos sabedoria, conhecimento, entendimento da sua palavra. Venha falar aos nossos corações, Pai querido. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Pedimos que saia toda distração, toda preocupação, que caia por terra em nome de Jesus. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha atuar em nosso meio, Pai, falar aos nossos corações, dar direção, que não venha ficar nenhuma dúvida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está vindo numa sequência de aulas chamada Crescendo em Cristo. E nós tivemos outras aulas, né? Essa, se eu não me engano, é a quarta. E a gente falou a semana passada sobre oração e hoje nós vamos falar sobre jejum. Porém, ficaram alguns itens pendentes sobre oração e eu vou tratar hoje. Na oração, por que oramos em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus é ensinado em João 14, 13, 14. Diz assim: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como o versículo diz, essa oração tem o objetivo de glorificar a Deus. E você vai a Deus em nome do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas é uma orientação, o qual o Senhor Jesus Cristo nos fez. Amém? Jesus nos abriu o caminho para Deus, né? Ninguém vai a Deus sem Jesus. Ele disse isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O versículo fala para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você tem em mente que você está fazendo um pedido de oração, você tem que ter a motivação correta, né? Não é para se mostrar para os outros, não é para fazer que você é melhor que ninguém. Enfim, a oração, ela vai glorificar a Deus. Deus, eu estou precisando da salvação de um familiar. Então, você pega e fala: Pai, em nome de Jesus, eu te peço pela vida do fulano que ainda não está no seu reino. Mas em nome de Jesus, eu intercedo por ele. Em nome dele, como se você tivesse uma procuração para usar o nome dele. Que ele nos deu essa procuração quando ele disse isso. Quando vocês, nesse versículo aqui, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Ele nos deu essa procuração para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, você tem que ter essa motivação correta. Ah, eu preciso de uma cura. Você ora, faz toda a oração. Aí, no final, fala, em nome de Jesus. Amém. Eu parece que eu passei por uma semana muito difícil e foi a semana de jejum e de oração. Amém. E o Senhor Jesus ouviu as nossas orações e ouviu as nossas e abençoou o nosso jejum. Aleluia. Foi em prol de um marido de uma sobrinha minha. E assim, de repente, descobri um tumor que estava deixando ele cego, tonto e sem paladar e sem olfato. E até então ninguém sabia. E foram ao médico, chegaram lá, fizeram a tomografia computadorizada, atestou que tinha um tumor, pressionando o cérebro e o globo ocular. Então a família toda, todo mundo, estou até arrepiada aqui, eu acho que é a presença de Deus. Acho que não é. E agora vai fazer os procedimentos para
para curar, né? Para se libertar definitivo. Exatamente. Aí fizeram a cirurgia, e na hora da cirurgia, falaram que seria 4 horas, mas acabou sendo 10. Ah, fizeram já a cirurgia? Glória a Deus. Já fizeram. E foi quinta-feira passada, de quinta agora já vai tirar os pontos. E a gente ficou com medo que ficasse com uma sequela, que é muito novo. Tem 38 anos, tem 2 filhos pequenos. E a incrédula, a esposa e a, mãe, e a sogra são evangélicas, mas ele é um pouco incrédula. A mãe é do espiritismo. Então a gente ficou em oração, e pedindo a Deus, de jejum, onde eu aguentasse, até a hora da cirurgia. Não fiquei o dia todo porque eu não ia aguentar. Amém, mas Deus recebe, né? Ele já está em casa e não tem nenhuma sequela. Glória a Deus, que vitória, hein? Olha que testemunho lindo. Orar com confiança, fazendo pedidos segundo a vontade de Deus. O versículo de 1 João 5, 14 ao 15 diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, nossos pedidos devem ser segundo a vontade de Deus. Ao orar com esse discernimento, expressamos a fé na promessa. Para que você faça a sua oração, o seu jejum, de forma que você tenha entendimento, que você seja sábio naquilo que você está orando, você também tem que ler a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus. Outra coisa importante diz assim: naquilo que você puder agir, faça na direção que Deus te dá para receber a bênção. Então você ora, né? Você tem a oração, mas você também tem a ação. Olha só essa junção dessas palavras oração. Exemplo: ore pelo emprego, mas tenha uma ação, procure emprego. Ore pela salvação da família, mas proporcione oportunidade para que conheçam a Deus, ou seja, levando para a célula, para a igreja. Então, à medida que você perceber que você tem que tomar uma ação, vai com fé tomar aquela ação. Ore, mas vai com fé para tomar aquela ação. E assim Deus vai agir na sua vida. Sobre orar pelos mortos. Hebreus 9, 27. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, ao homem está destinado a morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Depois da morte já vem o juízo. Então, não faz sentido orar pelo morto. Nós devemos orar por vivos, né? Por pessoas que estão aqui com oportunidade de Deus para que venham ser salvas. Orar por mortos, não há base bíblica para isso. Então, vamos entrar agora no jejum. O que é o jejum? O jejum é deixar de comer algo, ou beber algo, ou até fazer uma atividade. É uma forma de nos humilhar diante de Deus. Nós temos um texto aqui de Esdras 8:21. Nesse tempo, a carne será mortificada e serão aguçados os sentidos espirituais. Esse processo nos santificará, ou seja, nos separará, sendo sensíveis à voz de Deus, alimentando a fé. Esdras 8:21 diz assim: ali junto ao canal de Ava proclamei jejum, para que nos humilhasse diante de nosso Deus, e lhe pedimos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Então, Esdras, ele jejuou para que eles tivessem uma viagem segura. Lucas 5, versículo 33.
E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Em que sentido? É necessário que você faça o jejum para você conhecer a mensagem espiritual. Jesus estava na frente deles. Todas as coisas que eles precisavam saber a respeito de tudo, eles iam lá e perguntavam para Jesus. Então não tinha necessidade de jejum naquele momento. Agora, nesse momento onde Jesus não voltou, vai voltar em breve, nós cremos na palavra do Senhor, nós temos que jejuar para saber a vontade de Deus. Nós temos que jejuar para entender aquela determinada resposta que nós... Quanto aos dias, né? Na Bíblia existe jejum de um dia, né? 24 horas. 3 dias, que foi Esther que fez esse jejum. Jejum de 14 dias, onde Paulo fez um jejum involuntário por conta da situação que ele estava vivendo. Jejum de 21 dias de Daniel, nós vamos ler esse texto mais para frente. De 40 dias, o jejum de Jesus no deserto, o de Moisés e de Elias, foram de 40 dias. Não há uma regra com quantidade determinada de dias para você fazer o jejum, mas você pode fazer no direcionamento de sua igreja ou com como um propósito. Um profeta da Bíblia que nos dá exemplos de jejum. Então, vou abrir aqui em Daniel. O primeiro jejum de Daniel está lá relatado no seu livro da Palavra de Deus. Nós vamos ler aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias deixaram de comer a comida do rei da Babilônia e só se alimentaram de vegetais, legumes e água, durante todo o tempo que foram treinados para servir ao rei. Daniel pediu permissão aos supervisores e fez um teste de 10 dias para comprovar que não comprometeria a sua saúde. O foco de Daniel estava em Deus e não em afrontar ao rei. Comprovada a sua boa aparência, Daniel prosseguiu durante os 3 anos de treinamento no palácio babilônico. Então, Daniel apresentou ali, né? Deixa eu abrir só a referência. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os jovens que comerem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Ao fim do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou a Nabucodonosor. Então, olha só, eles fizeram um propósito ali de não se contaminar com aquelas comidas que foram apresentadas, né, naquele reino, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram trazidos ali da sua nação para servir ali no reinado de Nabucodonosor. E eles decidiram não se contaminar. Nós também, quando estamos nesse mundo, devemos não
não nos contaminar com as coisas do mundo, o pecado, o mal. E Daniel e seus amigos fizeram isso para poder se aproximar de Deus, né? Para separar a sua alimentação, e com isso eles receberam de Deus sabedoria, né? Onde demonstra aí no versículo 17, inteligência. Mas Daniel ainda recebeu um dom especial. Ele sabia interpretar todo tipo de visões e sonho, né? Muitas vezes nós até recebemos visões da parte de Deus. O jejum, amados, vai nos dar condições de receber a interpretação daquela mensagem que o Senhor nos dá. Temos também um outro jejum de Daniel que está em Daniel 10, 2 e 3. Diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até que se passarem as 3 semanas. Nessa passagem onde Daniel está fazendo essa intercessão, vamos lá. Então, Daniel, ele havia recebido uma mensagem, o qual falava de uma guerra. Então, ele pegou e começou a fazer esse jejum. Nesse jejum, ele não comia nada saboroso, carne e vinho. E também não usou nenhuma fragrância perfumada. Então, foram 3 tipos de jejum. Um jejum de algo sólido, um jejum de líquido e um jejum de um costume, né? Aí seria a fragrância perfumada. Às vezes, tem coisas que nós gostamos de fazer que podem ser também transformadas em um sacrifício para adoração a Deus, né? Demonstração que o nosso espírito está quebrantado e precisa ouvir uma resposta de Deus a respeito daquilo. É uma forma de sacrificar ao Senhor aquilo que você gosta, né? Para que a sua carne perca força e o teu espírito possa reviver, possa entender, né? Possa entender a mensagem de Deus. O que não é um jejum bíblico? Não é uma greve de fome para tentar convencer a Deus. Não é um exercício religioso para procurar ser visto pelos homens. Lá em Mateus tem até um exemplo disso. E também não é dieta. Em Mateus 6, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vem em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, aqui nesse texto, Jesus está falando que o jejum deve ser algo para Deus, não para ser visto pelos homens. Lógico que a gente faz um jejum em comunidade, muitas vezes na igreja, mas não deve ser feito como algo que nem acontecia nessa época. Pessoas que mostravam uma aparência triste para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Essa não pode ser uma motivação. A motivação deve ser receber a orientação por parte de Deus. Lembre-se que o jejum, ele vai te fazer ouvir, deixar os seus ouvidos mais sensíveis, os ouvidos espirituais mais sensíveis à voz de Deus. Existem também, a gente comentou um pouco disso, né, já. Existe o jejum total, o parcial, né? O total, não ingerir nada sólido, somente água por um tempo determinado. Aqui tem 24 horas, 72 horas e outros. Jejum parcial, eliminar uma refeição, por exemplo, que a gente comentou da meia-noite ao meio-dia. Deve ser algo que seja um sacrifício para você. Não adianta você, por exemplo, jejuar de amendoim se você não come amendoim, né? Não, você vai fazer um jejum, por exemplo, de algum tipo de coisa, que nem aqui,
Daniel, ele escolheu não tomar vinho. Então você pode fazer, por exemplo, um jejum de refrigerante, um jejum de suco, só tomar água durante um período, né? E aí a gente procura fazer nesse tipo de jejum 7 dias, 14 dias, 21 dias, conforme o propósito que você colocar na presença de Deus. Eu já vi gente ficar 1 ano sem tomar um determinado tipo de bebida como forma de sacrifício, né? Para que uma sensibilidade maior com Deus. Também há o jejum de hábitos, como videogame, internet, redes sociais, televisão. Então, às vezes a pessoa não quer fazer um jejum específico de algo de comer, né? Apesar que é importante. Mas você deixar, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas usarem muito redes sociais. Deixar a rede social de lado para poder ter um tempo com Deus é algo que você vai fazer grande diferença na vida. Tá lá em Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, esse texto de Neemias, ele soube que a cidade dele estava em ruínas, né? E ele decidiu fazer um jejum. E aí ele orava também. É necessário ter leitura da palavra, momentos de comunhão com Deus. Se esse tempo não existir, o jejum não tem valor espiritual. Então tem que ter um momento com Deus, né? O secreto com Deus. A gente comentou que existe o jejum coletivo ou o jejum individual. O jejum coletivo está onde várias pessoas, fazem o mesmo propósito. Nós temos várias oportunidades dessa na igreja. Nós estamos para começar um novo jejum e esse jejum será com toda a quadrangular, não só a quadrangular do Jardim Santa Bárbara, mas com toda a quadrangular. E nós precisamos entrar nesses propósitos. É bênção porque várias pessoas estão orando junto com a gente. Então há um mover em conjunto para a igreja. Outros momentos você perceberá que precisa fazer sozinho o seu jejum, ou para receber a libertação de algo, ou para ganhar uma vida para Jesus, ou para receber o direcionamento de Deus. Deus poderá te direcionar a fazer, ou você poderá tomar iniciativa. Então, já teve momentos em que Deus me direcionou a fazer um jejum. Eu percebi, por exemplo, que eu não estava conseguindo entender a resposta de Deus para um determinado assunto. E aí eu percebi que Deus queria que eu fizesse um jejum. E eu fui e fiz o jejum, né? E existe também oportunidades, tipo, tô pensando em fazer um jejum. Aí aparece a igreja falando, nós vamos fazer um jejum tal dia. Então já é a oportunidade para você fazer. Porque muitas vezes a gente fica protelando essa questão do jejum. Esteja com o coração aberto para essa prática e Deus vai abrir seu entendimento com resposta em relação ao que você se propôs e você será vitorioso. O jejum no Velho Testamento. O jejum no Velho Testamento, o primeiro que nós anotamos aqui é consagração. Consagração para o voto de nazireado, com jejum de tipos de alimento. O voto de nazireado era uma pessoa que era separada para Deus, era consagrada para o Senhor, como por exemplo Sansão. Então ele não podia comer determinados tipos de alimentos, Deus deu essa ordem desde o seu nascimento a vida toda, porque ele era consagrado. No Velho Testamento também há um jejum de arrependimento de pecados, onde Samuel e o povo fez para demonstrar arrependimento. Está lá relatado em 1 Samuel 7,6. Aflições. A pessoa está passando por um problema, né? No caso, Davi jejuou a favor da criança que nascera de Betseba. Essa criança, ela morreu, né?
mas ela morreu por forma de uma condenação por causa de um pecado de Davi. Está relatado em 2 Samuel 12, 16 a 23. E ele orou, né? Mas a resposta já tinha sido dada, né? A profecia de Deus falando que aquela criança iria morrer já tinha sido dada. Mas é possível que nós oremos por aflições também. Às vezes você pode falar assim, o jejum pode ser só por alguma coisa espiritual no sentido de salvação. Não, você pode orar para vencer uma determinada aflição, alguma situação. Josafá e o seu povo jejuou para vencer a batalha. Esse versículo a gente leu no último jejum nosso, 2 Crônicas 23. Para proteção, Esdras jejuou para proteção na viagem. Esther jejuou com o seu povo para ser protegida no encontro com o rei. Eu, amadas, jejuei para que o Senhor me protegesse contra o Covid. Eu e minha família. E o Senhor tem dado vitória, glória a Deus. Intercessão, Daniel orando por Jerusalém. A gente leu essas referências aí. Ele jejuou de diversas formas. Amém? Então, no Velho Testamento, nós tivemos aí diversos motivos pelo qual é possível jejuar. E no Novo Testamento também temos alguns versículos aqui, algumas diferenças, outras situações para jejum. Batalha espiritual, está relatado em Mateus 17. As guerras do Antigo Testamento eram guerras físicas, né? E aqui temos também de Daniel, que teve uma situação que foi guerra espiritual. Mas aqui no Novo Testamento já fala mais de batalha espiritual. Mateus 17, 21. Diz assim, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nessa situação aconteceu a cura de um menino endemoniado. E os discípulos, eles não estavam conseguindo expulsar. Mas Jesus veio, né, diante daquela situação, falou que, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele demonstrou que aquelas pessoas estavam sendo incrédulas, né, diante daquela situação. E aí, ele expulsou aquele demônio, e Jesus, ele disse que somente através de oração e jejum era possível ser expulso aquele demônio, aquele tipo de demônio. Então, há situações na nossa vida que temos batalhas espirituais, onde é necessário que façamos jejum para que a nossa fé cresça. O jejum, amados, não vai fazer um tipo de barganha, como a gente já falou aqui. O jejum vai abrir o nosso entendimento, vai nos dar fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, e aí a gente vai tomar aquela iniciativa com autoridade, no caso, expulsar um demônio, de forma que a nossa fé seja mais atuante, não seja algo aqui que nem o Jesus Cristo falou, de forma incrédula, tá? Também temos em Lucas, capítulo 2, versículo 37, um exemplo de uma mulher que ela era muito temente a Deus, a Ana, profetisa. Olha que lindo, né, esse texto. No versículo 36 diz assim, estava ali Ana, a profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixara o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, onde Ana, ela teve a oportunidade
de ver Jesus Cristo, né? Ali. E ela jejuava e orava para estar mais próximo de Deus. Que lindo isso. Às vezes nós precisamos fazer um jejum para sentir a presença de Deus, para ouvir a voz de Deus. Não precisa ter um motivo específico aqui dessa terra, mas um jejum para você sentir a graça de Deus, para você muitas vezes ter experiências com o Espírito Santo de Deus, né? Em seguida, nós temos outro tema, preparar-se para o ministério, que está lá em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então Jesus, ele jejuou para preparar-se para o seu ministério, para ministrar ao Senhor. Você pode ser convidado para pregar a palavra de Deus. Então, quando isso acontecer, é importante que você também esteja em jejum. Nós temos esse exemplo aqui em Atos 13, versículo 2. Diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha só, enquanto eles oravam, eles receberam essa orientação, que era para separar Barnabé e Paulo para o chamado deles, né? Para enviar ministérios. E para estabelecer líderes também havia jejum. Lá em Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Para estabelecer líderes, o jejum, ele dá esse discernimento de orientação. Nós estamos terminando a nossa aula, né? Mas tem um ponto importante ainda para tratar. Diz assim: quando fazer, tenha em mente qual o motivo do jejum, por que você está jejuando. Estabeleça seus alvos com clareza, ou seja, será para a libertação de alguém ou até a sua mesmo? Direção do Espírito de Deus, direção de Deus, para que você venha tomar alguma decisão, para fortalecimento. No jejum, você obterá uma resposta espiritual para uma situação física. E algo importante também, que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 5:4, é que todos os votos que você estabeleceu para que você faça, você cumpra. Amém? Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, fazer e não cumprir um voto é pecado. Quando você fazer esse voto, tenha temor no seu coração e cumpra. Amém? Que nem a irmã Maria falou: Senhor, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. E Deus recebeu o jejum dela. Então, você não vai deixar de fazer nesse sentido, né? Então eu não vou fazer. Não, você tem que fazer, você tem que crescer na presença de Deus. E uma das formas da gente crescer espiritualmente é fazendo jejum, né? A gente aprendeu que orar é uma forma de crescer. A gente vai ouvir sobre a palavra de Deus, e o jejum é uma ferramenta importante para que você tenha esse relacionamento com o Senhor. É isso, amado. Vamos orar?
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de falar da sua palavra. Nós te exaltamos, Pai querido. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar as nossas vidas, que possamos estar mais próximos de Ti, através do jejum. Nós abençoamos as vidas que estão aqui ao vivo e aquelas que vão ouvir a aula pelo YouTube, Pai. Que o Senhor possa também, através do seu Espírito Santo, orientá-las ao fazer o jejum. E qualquer situação que o Senhor possa direcionar, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo impedimento, tudo aquilo que possa impedir essas pessoas de estar diante de Ti fazendo jejum, nós repreendemos que caia por terra em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo seu santo nome de Jesus Cristo, porque nós conseguimos, através dessa procuração, pela morte do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai querido, pelo seu nome. E nós te exaltamos, nós te glorificamos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Deus abençoe, amadas.